O barulho seco da notificação no meu celular me acordou no meio da madrugada. O quarto estava escuro, silencioso demais, e por um instante não soube dizer se o som tinha sido real ou parte de um sonho. Peguei o telefone sem acender o abajur. Uma única mensagem piscava na tela: precisamos conversar. Urgente. Não havia nome, apenas um número desconhecido. Meu coração começou a bater mais rápido. Respirei fundo, olhei ao meu redor. O lado dela da cama estava vazio. Tentei acalmar o pensamento repetindo para mim mesmo que ela devia estar na cozinha ou no banheiro, mas o silêncio era pesado. Levantei, caminhei devagar pelo corredor. O chão de madeira rangia sob os meus pés. Quando cheguei perto da sala, ouvi o som de uma chave girando na porta. Ela entrou, ofegante, os cabelos soltos, a roupa desalinhada como se tivesse saído correndo de algum lugar. Você chegou tarde, falei tentando soar natural. O voo atrasou de novo, respondeu sem olhar para mim. A voz dela tremia levemente. Senti um arrepio, mas sorri, fingindo acreditar. Quando ela se trancou no banheiro, meu celular vibrou outra vez. A mesma mensagem repetida, como se quem estivesse do outro lado soubesse que eu ainda não tinha dado atenção. Deletei e guardei o aparelho, mas aquela frase ficou queimando na mente. No dia seguinte, o café da manhã parecia um teatro. Ela falava sobre o trabalho, sobre reuniões, sobre viagens futuras, e eu sorria e dizia entendo, mas dentro de mim algo se movia, um incômodo que eu não sabia mais ignorar. Quando ela mencionou outra viagem, dessa vez para Lisboa, percebi que não consegui fingir surpresa. Ela notou, claro, e perguntou o que estava acontecendo comigo. Respondi que nada, só cansaço. Na verdade, estava cansado de duvidar e de ter medo de estar errado. As semanas seguintes foram um tormento. Cada vez que o celular dela vibrava, eu disfarçava o olhar. Quando chegava tarde, dizia que o trânsito estava impossível. Comecei a reparar nos detalhes. O perfume diferente, as roupas novas, as mensagens apagadas. Um dia, vi a aliança esquecida na pia. Fingi que não vi. Talvez ela tenha esquecido. Talvez tenha tirado para lavar as mãos. Talvez tudo fosse coincidência. Mas coincidência demais começa a parecer confissão. Numa noite qualquer, enquanto ela falava no quarto, vi o reflexo dela no espelho. Estava sorrindo para o celular. Um sorriso que eu não via havia meses. Naquele instante, percebi o que já sabia, não confiava mais. Fiquei em silêncio até ela dormir e, deitado ao lado dela, encarei o teto tentando decidir se queria mesmo saber a verdade. Uma parte de mim pedia para deixar para lá. Outra gritava que eu precisava descobrir, que não aguentaria viver em dúvida. No dia seguinte, encontrei um número num fórum de investigação particular. Liguei. Uma voz rouca atendeu e pediu que eu explicasse o caso. Eu hesitei, envergonhado, como se trair minha própria confiança fosse uma confissão. Ele me ouviu em silêncio e respondeu apenas: posso começar hoje. Anotei o endereço do escritório e desliguei. À tarde, saí dizendo que ia ao banco. O detetive me recebeu numa sala simples, cheiro de cigarro e café velho. Mostrei uma foto dela, expliquei as viagens, as desculpas, a mudança de humor. Ele não fez perguntas, apenas anotava em um caderno gasto. Quando terminei, me olhou nos olhos e disse: todo mundo acha que está preparado para a verdade. Ninguém está. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina, mas cada vez que o celular tocava eu pensava se seria ele com novidades. Às vezes, me pegava encarando o relógio esperando o momento em que ela diria que precisava viajar de novo. E aconteceu. Quinta-feira, fim de tarde, ela surgiu com uma expressão séria e disse que teria um congresso de última hora. Minha garganta secou. Perguntei quanto tempo ficaria fora. 3 dias, respondeu. Beijei sua testa e desejei boa viagem. Por dentro, eu desmoronava. A primeira noite sem ela foi estranhamente silenciosa. O detetive ligou perto da meia-noite. Disse que tinha seguido ela até o aeroporto e confirmado o embarque. Depois, que no destino alguém a esperava no saguão, um homem de camisa azul. Eu queria perguntar quem era, mas a voz dele soou firme. Amanhã te mando mais detalhes. Não dormi. A madrugada parecia infinita, e a cada som da rua eu tinha a impressão de ouvir passos subindo as escadas. Quando amanheceu, tomei café olhando para o celular, esperando a próxima ligação. A mensagem veio antes do meio-dia. Ela encontrou o mesmo homem hoje cedo. Cafeteria no centro. Ficaram juntos por 2 horas. Apaguei a mensagem sem pensar. O coração disparado me fez levantar da cadeira e andar em círculos. Não sabia se sentia ódio,
tristeza ou vergonha. Quis acreditar que era um mal-entendido, que havia uma explicação simples. Mas à medida que as horas passavam, percebia que não havia nada simples em como ela vinha se afastando de mim há meses. Quando ela voltou no domingo à noite, eu a observei em silêncio. O abraço dela era igual, o sorriso também. Mas havia algo nos olhos, um brilho distante. Perguntei como tinha sido o congresso. Respondeu que foi tudo bem, e que estava exausta. Dormiu rápido, e eu fiquei ali olhando o teto outra vez, imaginando se aquele cansaço era real ou ensaio. Durante a semana, o detetive continuou enviando atualizações. Pequenas observações, ela mudava de rota, desligava o celular em horários certos, inventava reuniões inexistentes. Ele parecia se divertir com o mistério, enquanto eu me despedaçava um pouco mais a cada dia. Até que um dia me disse, tem algo grande prestes a acontecer. Eu sinto. As horas seguintes foram lentas. Quando caiu a noite, decidi que se ele tivesse algo a me dizer, eu queria ouvir pessoalmente. Fomos nos encontrar no mesmo escritório onde tudo começou. Ao chegar, encontrei-o revendo fotos no computador. Ele virou a tela para mim. Lá estava ela, sentada diante de um homem encostado em uma mesa de café, rindo. O homem parecia familiar, mas a imagem tremida me impedia de reconhecer. É o mesmo de antes? Perguntei. Sim, respondeu ele. Sempre o mesmo. Meu estômago virou. Olhei para a janela, tentando respirar. O detetive desligou o monitor e disse, amanhã cedo eles têm outro encontro. Quer que eu continue? Saí dali sem responder. Chovia forte, e o som da água batendo nas ruas parecia acompanhar meus pensamentos. Cheguei em casa encharcado. Ela estava vendo um filme, me ofereceu um lugar ao lado. Eu aceitei. Nenhum dos dois falou nada. O som da chuva e da televisão preencheram a madrugada, e naquele silêncio, percebi que eu já sabia a resposta, só ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. A manhã seguinte amanheceu cinza, e o ar dentro da casa parecia mais pesado do que nunca. Ela saiu cedo, dizendo que precisava resolver assuntos no trabalho. Esperei ouvir o carro se afastar antes de pegar o celular. O detetive já havia mandado uma nova mensagem, hoje, 11 da manhã, mesmo lugar. Senti um nó na garganta. O tempo parecia correr devagar, como se cada minuto fosse um lembrete de que algo prestes a acontecer poderia mudar tudo. Peguei o carro e dirigi até o endereço que ele tinha enviado dias antes. Estacionei do outro lado da rua, tentando ficar fora de vista. O café era pequeno, de fachada simples, com mesas próximas e janelas de vidro que refletiam o movimento das calçadas. Às 11h05, ela entrou. Usava um casaco claro e óculos escuros. Logo depois, o mesmo homem apareceu. Cumprimentaram-se com um abraço discreto, não íntimo, mas também não distante. Fiquei observando, sem saber o que pensar. Durante quase uma hora, eles conversaram. Riram algumas vezes, mexeram em papéis e celulares, e em certo momento, ela passou a mão nos olhos como quem segura o choro. O homem tocou seu ombro e falou algo que a fez respirar fundo. Aquilo me desmontou. Parte de mim queria sair correndo, abrir a porta e exigir explicações. Outra parte só queria desaparecer. Quando ela foi embora, o homem ficou mais alguns minutos sozinho, olhando para o nada. O detetive se aproximou do meu carro e disse, com voz calma, eles estão marcando outro encontro. Posso continuar seguindo? Respondi que sim, mas já não sabia se queria realmente saber mais. Voltei para casa em silêncio, tentando entender o que aquele abraço significava. À noite, ela chegou sorrindo, trouxe comida e falou sobre o trabalho. Cada palavra parecia ensaiada. Eu apenas ouvia, fingindo normalidade. Ela perguntou se eu estava bem, e eu menti dizendo que sim. Quando ela subiu para o banho, fiquei olhando para o vazio, revendo mentalmente o café, o toque leve no ombro, as lágrimas contidas. Nos dias seguintes, vivi preso entre dois mundos, o da rotina falsa e o do segredo crescente. Cada vez que o detetive mandava uma nova mensagem, eu lia e apagava depressa. As informações se acumulavam como pedras sobre o peito. Ela mentia com naturalidade assustadora, e eu já nem sabia se ainda queria o perdão dela ou o meu próprio. Certa noite, decidi perguntar. Esperei o momento certo, ou o que achei que fosse. Estávamos jantando, luz suave, silêncio confortável. Então, soltei. Você ainda me ama? Ela levantou os olhos, surpresa. Sorriu sem graça e respondeu, claro que amo. Por que essa pergunta? Eu apenas balancei a cabeça e disse, nada, esquece. O clima ficou frio. Ela terminou de comer rápido e foi para o quarto. Fiquei ali, sozinho,
ouvindo os talheres baterem no prato vazio. Na madrugada, recebi uma ligação. Era o detetive, novamente. Sua voz estava diferente, mais séria. Disse que havia feito novas descobertas e que eu precisava me preparar. Pedi para explicar, mas ele preferiu me encontrar no dia seguinte. É melhor você ver por si mesmo. Amanhã demorou a chegar. Quando finalmente o sol apareceu, peguei o carro e fui até o ponto de encontro que ele indicou. Esperei por ele dentro do veículo, olhando a cidade acordar. Quando chegou, entregou-me um envelope pardo. Por um instante, hesitei antes de abrir. Dentro, havia fotos impressas. Vi minha esposa entrando em um prédio diferente, acompanhada do mesmo homem. Em outra foto, ela aparentava chorar na recepção. Dava para ver médicos, enfermeiros, corredores brancos. Quem é ele? Perguntei. Ainda não tenho todas as respostas, mas não parece ser o que você pensa. A frase me causou confusão e alívio ao mesmo tempo. O que eu pensava já estava claro demais, e ouvir que podia haver outra explicação me desarmou. Ele explicou que aquela clínica especializada recebia pacientes com doenças raras e que o homem da foto era, na verdade, um médico. De repente, tudo pareceu girar. As peças começaram a se encaixar de forma dolorosa. As viagens, as desculpas, os olhares tristes, o cansaço. Ela estava doente, e eu estava a poucos passos de destruí-la por não ter acreditado. Voltei para casa em silêncio, as mãos tremiam no volante. Quando cheguei, encontrei-a deitada no sofá, coberta por um lençol leve, dormindo. Parecia frágil de um jeito que eu nunca tinha notado. Sentei ao lado e fiquei olhando o rosto dela. Cada linha, cada ruga que o tempo deixará ali, agora pareciam gritos de algo que eu ignorei por tempo demais. Quando acordou, sorriu e perguntou se estava tudo bem. Quis abraçá-la e dizer tudo o que descobri, mas as palavras travaram. Perguntei se estava se cuidando. Ela congelou por um instante, como se meu tom tivesse revelado mais do que eu pretendia. Disse apenas que estava tentando. Levantou, foi até o quarto e ficou algum tempo lá dentro. Durante a tarde, cada som da casa parecia maior. O relógio marcava lentamente as horas. Eu caminhava de um lado para o outro, pensando em como fui cego. O detetive tinha razão, ninguém está preparado para a verdade, principalmente quando ela mostra o pior em nós mesmos. No dia seguinte, decidi segui-la, não por desconfiança, mas por necessidade de entender tudo. Ela saiu carregando uma pasta e entrou no carro. Fui logo atrás, mantendo distância. Estacionou em frente ao mesmo prédio das fotos. Fiquei observando de longe. Quando ela entrou, desci do carro e caminhei até a entrada. No balcão, uma recepcionista me recebeu com um sorriso profissional. Eu disse o nome dela e perguntei se estava ali. A moça confirmou e perguntou se eu era parente. Respondi que sim, marido. Ela me olhou com compaixão e disse que eu poderia esperá-la na sala ao lado. Sentei e olhei em volta, sentindo o tempo dilatar. As paredes brancas, os sons de passos, os médicos circulando, tudo parecia tão diferente de qualquer cenário de traição que eu havia imaginado. Quando ela saiu, ficou surpresa ao me ver. Seu rosto ficou pálido, e por alguns segundos não conseguiu falar. Ela deu um passo para trás, a voz entrecortada. Perguntou o que eu estava fazendo ali, e pela primeira vez em meses, percebi medo nos olhos dela. Não era culpa, não era surpresa, era medo. Pedi que sentássemos num canto mais reservado do saguão. Ela respirou fundo e se acomodou devagar, como quem carrega um peso invisível há muito tempo. Fiquei em silêncio, esperando. Ela começou a falar sem que eu precisasse dizer nada. Disse que vinha escondendo aquilo porque não queria me preocupar, que o homem das fotos era o médico responsável pelo tratamento. As palavras saíam entre pausas, lágrimas e raiva contida. Contou que descobriu a doença há quase um ano e que tentou lidar sozinha achando que passaria. Eu mal conseguia olhar nos olhos dela. Cada frase me atingia como um soco. Ela disse que as viagens eram para sessões e exames, não encontros secretos. Que tentou disfarçar, porque me via cansado, distante, e não queria carregar o peso de um diagnóstico nas costas de nós dois. Tudo fez sentido de repente. Às vezes que se mostrou frágil, as desculpas para não jantar fora, o humor oscilando sem motivo. Meu estômago se revirava ao pensar em tudo o que fiz enquanto ela apenas lutava para continuar de pé. Quando terminou de falar, ficou em silêncio. Chorava baixinho, e eu apenas segurei a mão dela. Nenhuma palavra conseguiria consertar o que o ciúme e a desconfiança destruíram. Fiquei ali, tentando pedir desculpas com o olhar. Ela demorou alguns segundos antes de apertar minha mão de volta. O gesto simples me quebrou. Naquela noite,
Deixei que ela dormisse primeiro. Fiquei observando-a, lembrando de quando nos conhecemos, das promessas que fizemos de cuidar um do outro, de enfrentar tudo juntos. E pensei em quantas vezes eu duvidei desse juntos. Ela virou de lado, o rosto sereno, e eu percebi o quanto a culpa pesa quando vem misturada com arrependimento. Os dias seguintes foram silenciosos, mas de um tipo diferente. Não havia mentiras nem simulações, só o cuidado que nascia devagar, como se o amor precisasse reaprender a andar. Acompanhei-a em todas as consultas, fiquei nas salas de espera folheando revistas sem ler uma palavra. Às vezes, ela me olhava e sorria de leve, e aquele simples gesto era mais do que qualquer perdão poderia oferecer. Ainda assim, dentro de mim, algo continuava pesado. O detetive. Eu precisava encerrar aquilo. Marquei de encontrá-lo e pedi que parasse o trabalho. Ele apenas assentiu e perguntou se eu tinha encontrado o que procurava. Respondi que sim, mas não era o que eu queria. Ele sorriu de lado e disse, é quase sempre assim. Entregou-me o restante dos documentos do caso e se despediu com um aperto de mão firme. Saí dali com um sentimento estranho, uma mistura de alívio e vergonha. Na volta, o trânsito parecia mais lento que o normal. Observei o céu nublado e pensei em quantas vezes insistimos em procurar culpados fora de nós quando o verdadeiro erro está nas nossas próprias incertezas. Pensei também em quantos amores acabam não por falhas, mas pelo medo de enxergar o outro de verdade. Quando cheguei em casa, encontrei-a preparando o jantar. O aroma do molho, o som leve da panela, a cena tão simples e tão familiar me fez sentir como se estivesse voltando de uma longa viagem. Sentei à mesa e apenas observei. Ela percebeu meu olhar e perguntou o que havia. Falei que tinha encerrado tudo com o detetive. Por um instante, ela pareceu surpresa, depois apenas assentiu. Espero que agora a gente consiga recomeçar, ela disse. Eu também espero, respondi. Durante o jantar, o silêncio foi cheio de significados. Cada gesto parecia um acordo silencioso de tentar de novo. Depois, lavamos os pratos juntos, como fazíamos nos primeiros anos de casamento. Foi um desses momentos que parecem não ter importância, mas guardam tudo que a gente esquece de valorizar. Nos dias seguintes, comecei a ver tudo com outros olhos. Pequenas coisas que antes me irritavam agora me pareciam detalhes bonitos. A forma como ela mexia o cabelo, o jeito que deixava a janela aberta, o modo como cantarolava baixinho enquanto arrumava a cozinha. Era como se o tempo nos tivesse dado uma segunda chance, e eu não queria desperdiçar. Mas, mesmo com a tentativa de reaproximação, havia algo que eu precisava fazer, pedir perdão. Uma noite, depois de semanas de silêncio cuidadoso, sentei ao lado dela e contei tudo. Falei sobre o detetive, as fotos, o medo, o ciúme, a vergonha que senti ao descobrir a verdade. Disse que não esperava compreensão, só queria que soubesse o quanto eu me arrependia por não ter confiado. Ela ouviu tudo com calma, as mãos sobre o colo, os olhos marejados, mas sem raiva. Quando terminei, ela demorou para falar. Depois apenas disse, a desconfiança machuca, mas o amor pode consertar o que a gente destrói, se ainda existir. A frase ficou ecoando dentro de mim. A abracei, forte, como se quisesse parar o tempo naquele instante. Choramos juntos, e o choro, pela primeira vez, não era de dor, mas de alívio. Demorou meses até que a rotina voltasse completamente ao normal. O tratamento dela foi longo, exigiu paciência, noites em claro e fé. Cada pequeno progresso era motivo para celebrar. Quando o médico disse que ela estava melhor, senti um peso enorme sair dos ombros. Olhei para ela e percebi que o amor ainda estava lá, mesmo depois de tudo. Hoje, às vezes, penso em como tudo poderia ter terminado de forma diferente. Bastava uma conversa, uma dose de confiança, um olhar sincero antes da suspeita. A gente acha que os grandes amores acabam por causa de traições, mas muitas vezes acabam por causa da solidão que nasce entre duas pessoas que param de se escutar. Às vezes ainda acordo no meio da noite e olho para o lado dela da cama, agora mais sereno. Penso na primeira mensagem, naquela madrugada em que tudo começou, e sorrio de forma triste. Era o início do fim de quem eu era, e o começo de alguém que aprendeu, na dor, o valor da verdade. O tempo passou, mas as lembranças daquela fase ainda voltam de vez em quando. Às vezes, um simples toque no celular me faz lembrar da mensagem que mudou tudo, e o coração aperta como se ainda fosse madrugada e o mundo estivesse prestes a desmoronar. Outras vezes, observo como ela se levanta cedo, como prepara o café com cuidado, e me pergunto se algum dia vou conseguir perdoar completamente aquele homem desconfiado que eu me tornei. Ela diz que me perdoou,
mas eu sei que o perdão é um caminho, não um ponto de chegada. Existe um tipo de arrependimento que não some, apenas muda de forma. Ele se transforma em gratidão, em respeito, em um cuidado silencioso que cresce entre as conversas e as pausas. Aprendi que confiança não é algo que se recupera de repente. É construída em gestos pequenos, na paciência diária, na força de permanecer mesmo quando a lembrança dói. Certas noites, quando o sono não vem, fico pensando nas coisas que poderiam ter sido diferentes. Se eu tivesse conversado com ela antes de deixar o medo falar por mim, se tivesse escolhido acreditar em vez de investigar, talvez a dor tivesse vindo de outro jeito, ou talvez nem tivesse vindo. Mas a vida não dá prévias, só consequências. E foi nelas que encontrei o aprendizado que nenhuma paz fingida seria capaz de ensinar. Hoje, eu a escuto mais. Aprendi a identificar o que o silêncio dela significa. Às vezes não é distância, é só cansaço. Outras vezes, são coisas que o corpo sofre e a mente tenta esconder. O amor, percebi, também é saber quando não perguntar nada, apenas estar. Em cada consulta que ainda fazemos juntos, segurando sua mão na sala de espera, sinto que o amor amadureceu. Ela me conta coisas do passado que evitava dizer, e eu confesso medos que nunca tivemos coragem de encarar. É como se estivéssemos reconstruindo uma casa no mesmo terreno, mas com paredes mais firmes. Não há espaço para desconfiança agora. Quando algo a preocupa, ela fala. Quando algo me incomoda, eu escuto antes de responder. Aos poucos, o peso das lembranças dói menos. Algumas pessoas dizem que a verdade liberta, mas aprendi que antes de libertar, ela destrói. E talvez precise destruir, porque certas mentiras confortáveis são prisões que nos impedem de ver o que realmente importa. A verdade não apenas mostra quem era o outro, mostra quem somos nós quando acreditamos saber demais. Uma tarde, estávamos caminhando pelo parque onde costumávamos ir nos primeiros anos de casamento. Paramos num banco sob uma árvore velha, e ela perguntou se ainda pensava em tudo o que aconteceu. Respondi que sim, mas de um jeito diferente agora. Que já não via aquilo apenas como uma lembrança dolorosa, e sim como um ponto de virada. Ela sorriu e disse que sentiu o mesmo. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o vento. A vida voltou a ter cor devagar. Aprendemos a rir de novo, a fazer planos simples, a dividir o mesmo espaço sem que as paredes parecessem estreitas. Às vezes, vejo as cicatrizes da doença ainda marcando seu corpo, mas são elas que me lembram de cada luta vencida. São lembretes vivos do quanto ela é forte, e do quanto o amor pode mudar quando passa pela dor. Certo dia, eu estava organizando papéis antigos quando encontrei o envelope que o detetive me entregou. As fotos estavam ali, amareladas, guardadas no fundo de uma gaveta. Por um instante, pensei em jogá-las fora, mas não consegui. Elas não são mais provas de uma traição que nunca existiu. São testemunhas do preço que a desconfiança cobra. Guardei novamente, não por apego, mas porque lembrar me impede de repetir o erro. Há coisas que nós dois ainda evitamos falar, e tudo bem. Nem toda ferida precisa ser reaberta. Hoje, o que realmente importa é o presente que construímos, as manhãs em que acordo e a vejo respirando tranquila ao meu lado, o café que tomamos juntos, os pequenos planos para o fim de semana. São esses gestos que me lembram o quanto perdemos tempo correndo atrás de certezas quando deveríamos estar aprendendo a sentir. Às vezes, ela me observa em silêncio e sorri de um jeito que mistura ternura e compaixão. Acho que, no fundo, ambos sabemos que aquela experiência nos mudou mais do que qualquer outra coisa poderia. O amor dela sobreviveu à mentira que eu inventei, e o meu renasceu do medo que quase destruiu tudo. Hoje, se alguém me perguntasse o que é amar, diria que é escolher ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Ainda penso no detetive de vez em quando. Lembro da frase dele no dia em que nos conhecemos: todo mundo acha que está preparado para a verdade. Na época, achei arrogância, mas agora entendo. A verdade é como um espelho sem filtro. Ela mostra o que somos, inclusive as partes que fingimos não existir. Fui cru, pequeno e egoísta, mas também encontrei dentro de mim um homem que ainda sabia amar. O tempo seguiu, e mesmo com as marcas, aprendi a valorizar o que ficou. Hoje, quando passo na frente da cafeteria onde tudo começou, sinto um frio leve no peito, mas também gratidão. Porque foi ali, entre suspeitas e sofrimento, que comecei a entender que a realidade nem sempre é o que parece, e que o amor não se mede pela ausência de erros, e sim pela capacidade de seguir em frente apesar deles. Ela ainda faz aquelas viagens curtas, mas agora sempre me conta antes de ir, me liga no meio do caminho só para dizer que está bem. Eu escuto o som do motor do carro,
o vento batendo na voz dela, e sinto paz. A confiança voltou, talvez de um jeito novo, mais maduro, menos instantâneo, mais verdadeiro. Talvez essa seja a maior lição que retenho. Em um mundo cheio de desconfianças, amar é um ato de coragem. É acreditar mesmo quando o medo diz o contrário. É abrir a porta todas as manhãs e escolher ficar, mesmo sabendo que a vida muda, que o tempo desgasta, mas que, no final, quem decide se tudo desaba ou recomeça somos nós. E toda vez que penso em como tudo começou, naquela mensagem simples que acendeu a dúvida, percebo que não foi o destino que me testou, fui eu mesmo. E a verdade, quando finalmente chegou, não destruiu apenas o que tínhamos, destruiu também o homem que eu era, e, paradoxalmente, foi assim que nasceu o homem que eu precisava ser. Os meses seguintes trouxeram novas fases, novas descobertas, e também um tipo diferente de tranquilidade. Não era mais aquela calma leve de quem nunca foi testado, mas uma serenidade densa, conquistada depois de atravessar a tempestade. Eu aprendi a lidar com o silêncio e a reconhecer quando ele é apenas descanso e não distância. Ela também aprendeu a confiar de novo, mas agora de um jeito que envolve olhar nos olhos antes de acreditar nas palavras. A rotina, aos poucos, foi ganhando cor. Voltei a cozinhar aos domingos, algo que fazia antes de tudo desabar. Ela ria das minhas tentativas exageradas, das receitas que sempre ficavam diferentes do que eu planejava. Ríamos juntos, e rir começou a curar o que o medo tinha deixado para trás. Nas manhãs de segunda-feira, ela me dava um beijo na testa antes de sair e dizia, se cuida. Era simples, mas carregava um peso bonito. O amor quando amadurece não precisa mais de promessas, basta presença. Houve dias em que a tristeza ainda voltava, lembranças como sombras passando devagar. Em alguns momentos, percebia que ela pensava no passado também. Quando acontecia, não falávamos nada, apenas nos segurávamos como se o silêncio fosse a única resposta possível. Eu entendi que o perdão não apaga, apenas muda o jeito como se olha para o que ficou. Com o tempo, notei que algo dentro de mim também se transformou. Antes, eu precisava ter controle de tudo, entender cada detalhe, antecipar cada passo. Agora, aprendi a respirar dentro da incerteza. Descobri que a vida não se resolve quando a gente entende tudo, mas quando aceita que nem sempre há respostas. Passei a valorizar o instante, o cheiro do café pela manhã, o som da chuva caindo na varanda, o toque dela na minha mão. Um dia, ela chegou em casa com um álbum antigo que havia encontrado na casa da mãe. Sentamos juntos no sofá e começamos a folhear. Lá estavam nossas primeiras viagens, os sorrisos sinceros, os olhares cheios de planos. Rimos das roupas, das expressões jovens, dos lugares que agora pareciam distantes. Então, ela colocou a mão sobre a minha e disse, a gente esquece de como era bonito o começo, né? Concordei, e naquele instante, percebi que o amor pode envelhecer, mas se existe vontade, ele renasce. Começamos a fazer pequenas viagens, não para fugir, mas para lembrar como era estar apenas nós dois, sem o peso das lembranças. Cada estrada percorrida parecia devolver algo que ficou pelo caminho. Passamos um fim de semana à beira-mar, e lembro de olhar para ela enquanto caminhava descalça na areia, o vento bagunçando seus cabelos. Pensei em como quase perdi aquilo por causa da minha própria cegueira. Naquela noite, enquanto o som das ondas preenchia o quarto, ela se deitou ao meu lado e ficou em silêncio por alguns minutos antes de dizer, eu achei que nunca mais ia me sentir em paz contigo. Ouvir aquilo me emocionou, porque eu também tinha medo de nunca mais conseguir olhar para ela sem culpa. Segurei sua mão e respondi, eu achei que nunca mais seria digno do teu amor. Ficamos assim, olhando um para o outro, sem promessas, apenas verdade. Com o passar dos meses, aquela experiência passou a fazer parte de quem éramos, não mais como ferida, mas como cicatriz. Falávamos sobre o que aconteceu com naturalidade, como quem já aprendeu a sobreviver à própria história. Às vezes, compartilhávamos o que cada um sentiu naquela fase, e eu descobria novas dores que ela nunca tinha dito, e ela conhecia culpas que eu ainda não havia confessado. Era doído, mas libertador. A vida continuou, com suas rotinas e surpresas. Ela terminou o tratamento e aos poucos recuperou a energia. Voltou a trabalhar com mais entusiasmo, a sair com as amigas, a sorrir de verdade. Eu acompanhei cada passo, não mais como quem precisa vigiar, mas como quem quer estar presente. Foi então que entendi a diferença entre controle e cuidado. Controle aprisiona, cuidado liberta. Certo dia, durante um almoço em família, percebi que estávamos rindo de algo simples, e naquele riso vi o reflexo de tudo que reconstruímos. Não era perfeição, mas era genuíno.
E aquilo bastava. Ao observar a forma como ela olhava para mim, percebi que o amor, quando sobrevive, muda de forma. Deixa de ser fogo e vira abrigo. Entendi que o verdadeiro recomeço não acontece no pedido de perdão, mas no dia em que os dois escolhem continuar, mesmo carregando as cicatrizes do que viveram. À noite, voltando para casa, ela encostou a cabeça no meu ombro e disse que estava feliz. Não de um jeito eufórico, mas tranquilo. Disse que a dor serviu para mostrar que o amor precisa mais de verdade do que de perfeição. Concordei, e dentro de mim senti um alívio estranho, como se a vida finalmente tivesse fechado um ciclo. Hoje, quando olho para trás, percebo que a jornada inteira teve um propósito. Talvez a vida precise nos quebrar às vezes para que a gente aprenda a sentir de verdade. Por fora, ninguém diria o que passamos. Somos um casal comum, com dias bons e ruins, mas há algo diferente agora. O respeito diante do mistério de estar vivo e compartilhar essa viagem com alguém que, mesmo tendo motivos para partir, escolheu ficar. Se alguém me perguntasse se faria tudo de novo para chegar até aqui, eu hesitaria por um segundo e depois diria que sim. Não porque a dor tenha sido fácil, mas porque o resultado valeu. Aprender sobre o amor através da culpa foi duro, mas aprendi sobre mim de um jeito que nada mais poderia ensinar. E quando ela sorri hoje, sei que carrega dentro desse sorriso todos os dias ruins e todas as vezes em que o silêncio valeu mais do que 1000 explicações. A confiança, agora, é uma flor que regamos juntos. Cuidamos dela com atenção, certos de que pode murchar se o descuido voltar. Mas também sabemos que ela floresce quando o amor encontra espaço para respirar. E é isso que tento lembrar todos os dias. A verdade pode doer, mas é nela que o amor encontra o chão onde pode crescer de novo.